o bate-papo que rolou antes foi, né? Mas então, o primeiro ponto aí para parar de procrastinar, dê o primeiro passo, micropasso. Escolha algo que seja tão pequenininho que você consiga cumprir com a tarefa. Segundo ponto, anota aí. Gerencie suas emoções e não apenas o seu tempo. Ou seja, por exemplo, uma frase aqui: eu não estou com humor para fazer isso. Pode levar para um ciclo vicioso. Então, quando a gente condiciona nosso cérebro a falar, eu não estou com humor para fazer isso daí, não. Não. Então, condicione o seu humor, arrume o seu humor e não o seu tempo só. Porque às vezes você fica com essa situação de você, a hora que eu melhorar eu faço, a hora que, né, eu não tô com cabeça para isso. E aí, se você colocar um micro hábito ali, você começar a fazer, você vai descobrir que aí vai melhorar o seu humor, aí vai melhorar a sua tarefa. Então, eles falam desse passo também que é muito importante. Gerencie suas emoções. Então, por exemplo, não estou com humor para tal tarefa. Pode levar a um ciclo vicioso, medo de falhar, que às vezes você tem medo de falhar, medo de decepcionar as pessoas, os outros, medo de perder a autoestima, medo de não sair perfeitamente. Isso tudo é uma forma de lidar com as emoções que está mal preparado para lidar. Então, na verdade, você tem que aprender a lidar com aquilo que você não está preparado para lidar. Então, controla suas emoções antes de controlar seu tempo, certo? Outra dica dos especialistas. Terceira dica: nomeie o seu problema. Você entender e resolver da melhor forma. Então, quando você consegue nomear o seu problema, aquilo que você está procrastinando, fica mais fácil. Aí os cientistas, os estudiosos aqui deram uns pontos para você nomear a sua procrastinação, o seu problema. Então, vamos lá. Primeiro ponto: inevitáveis. Você está procrastinando isso porque ele é inevitável? Ok, às vezes é inevitável procrastinar aquilo. Então, você vai identificar se é algo inevitável. Segundo, ele é hedonístico. O que é isso? Primeiro, algo que você gosta, para depois você fazer o que você precisa. Então, vamos supor que você está ali procrastinando atividade física. No seu caso, você está sendo inevitável, não é? Ou no seu caso é hedonístico? Porque, tipo assim, antes eu vou fazer o que eu gosto, depois eu deixo a atividade física. Se você identificar que primeiro você faz o que você gosta, para depois fazer procrastinar, por isso que você procrastina, é esse o problema. O nome do seu problema é hedonístico. Aí tem a adrenalina, que é quando você gosta da pressão de fazer por último, de última hora. Então, você vai identificar se aquilo que você está postergando, que você está procrastinando, é porque você gosta de deixar para a última hora mesmo. Tem esse caso. Adrenalina, certo? Outro, problemas psicológicos. Então, por exemplo, você está procrastinando porque é um luto. Você está vivendo um luto, alguém da sua família faleceu, aconteceu um problema muito grave na sua família, você está separando e você está procrastinando algo por causa de um problema psicológico. Identifica. Outra questão, propositais, que é quando você precisa fazer antes da tarefa. Então, por exemplo, você deixa proposital, você precisa fazer antes de uma tarefa alguma outra coisa. Você põe como proposital aquilo. Então, você faz de propósito. Você realmente faz antes outra coisa para depois fazer aquilo. É de propósito mesmo, tá? E por último, irracionais. Que os irracionais são aqueles que são inexplicáveis e eles são alimentados pelo nosso medo e pela ansiedade. Então, você não sabe por que você está postergando, por que você está procrastinando. Você não sabe. Ele é inexplicável. Então, é nesse caso. Aí você identifica. Isso é importante porque se você identifica, o que acontece? É mais fácil para você solucionar. Porque aí você identifica aquilo que a gente falou, coisa clara. Quando você tem clareza, é mais fácil de solucionar. Tudo, anota aí, gente. Tudo que você tiver clareza na sua vida é mais fácil de você resolver, de você solucionar ou de você conquistar. Porque vale para conquistar as coisas também. Por isso que é importante um quadro de sonhos, visualizar as coisas, porque clareza traz solução e resultados, certo? Quarto ponto aí, quarta dica dos especialistas. Pratique a procrastinação estruturada. O que é isso? Você vai fazer uma lista das coisas que você tem que fazer, das tarefas. A minha dica e a dica dos especialistas é: não faça muitas tarefas. Porque se você coloca que você precisa fazer 1000 coisas, a sensação de você não fazer é horrível. Então, coloca 4, 5 coisas importantes para você fazer naquele dia. E aí, o que é praticar a procrastinação estruturada?
é quando você faz uma lista, então, do que você tem que fazer e você coloca propositalmente primeiro, como prioridade, aquilo que você não quer fazer. É uma dica dos especialistas, dos neurocientistas. Por quê? Porque se você fizer logo aquilo que você quer resolver, que você não quer fazer, daí você já tá louca para fazer as outras coisas que você quer fazer. Entendeu? Sei lá, eu quero brincar com meu filho, eu quero, sei lá, fala algumas coisas que vocês gostam aí. Eu quero brincar com meu filho, quero ir no shopping, quero fazer tal coisa. Você vai colocar nas primeiras tarefas aquilo que você não gosta de fazer. E não por último. A gente sempre deixa por último aquilo que a gente não gosta. É o contrário. Essa técnica dá certo. Porque aí sim você vai fazer porque você tá doido para fazer a próxima. Aí você quer matar a primeira logo. Certo? Outra tática aí importante, outra dica, hein? Visualize o seu futuro eu. Visualize o seu futuro eu. O que é isso? É quando você entende que o futuro só vai trazer melhorias na sua produtividade se o seu comportamento mudar. Então, aqui ele fala também um exercício de visualização guiada. Então, por exemplo, você pega 10 minutos do seu dia, todos os dias, e você começa a escolher alguma área que você precisa melhorar. Então, eu preciso melhorar, sei lá, na leitura, vamos imaginar. E aí você vai imaginar, como se fosse uma visualização guiada mesmo, onde que você está, se você começar a ler. Aí você imagina uma data. Então, vamos supor que você quer está procrastinando atividade física. Aí você coloca uma data, como se fosse daqui a um ano, você praticando atividade física. Você fecha os olhos e visualiza todos os dias, 10 minutos. Aí você visualiza onde que você estaria praticando atividade física, numa praia ou numa academia legal, você já vai estar com o corpo legal. Você tem que visualizar aquele sentimento, aquilo que já aconteceu. Então, se você visualizar o seu futuro com aquilo que você parou de procrastinar, vai te trazer aquilo para você ter vontade de fazer hoje. Certo? Porque é aquela famosa frase, né? Daqui a um ano a gente vai agradecer de ter começado hoje. E se você consegue visualizar e sentir as emoções de você ter realizado daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, você consegue fazer mais fácil. Mais uma dica aí. 6, sexta dica. Faça planos que incluam imprevistos. Então, por exemplo, gente, você vai pegar aquilo que você vai parar de procrastinar, que você quer parar de procrastinar, e você já vai incluir um plano com imprevisto. Por quê? Porque você prevê o futuro, né? Você já prevê o que pode acontecer e você não deixa de fazer. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer atividade física, mas eu tô imaginando que pode, sei lá, acontecer alguma coisa lá e eu atrasar um pouco. Então, você antecipa o horário e vai em outro horário. Ou, sei lá, eu quero ler, mas eu tenho dificuldade e eu acho que eu vou dormir. Você já antecipa o que pode acontecer. Eu acho que eu vou dormir, porque toda vez que eu começo a ler, eu durmo. Então, o que você vai fazer? Você vai levantar, porque você já fez a previsão antes. Você vai levantar e vai ler em outro lugar, em outro horário. Porque você já sabe que pode acontecer aquilo. Então, mais uma dica, certo? 7ª dica, evite se repreender. Essa é muito importante, gente. É quando você se sente mal. Sabe quando a gente não faz nada e a gente se sente mal? Porque a gente procrastinou? A gente fica se sentindo mal. Ai, por que eu não fiz? Você fica se martirizando. Ai, mas se eu tivesse feito. Então, evita se repreender. Porque quando a gente se sente mal, só pelo que adiou, mas que procrastinou no passado. Não só pelo que você adiou, mas pelo que você procrastinou no passado. Porque às vezes a gente adia alguma coisa, só que a gente lembra de outras coisas que a gente procrastinou. E aí aquele sentimento negativo faz você ficar num ciclo negativo. Você não sai dali. Tipo assim, não treinei hoje. Ai, que saco. Mas também ontem não. E nossa, semana passada não. Ai, eu sou uma pessoa horrível. E aí você fica com aquele sentimento ruim e você não sai dali, sabe? Você acaba viciando naquela coisa negativa, certo? Então, para de se repreender. Um exercício disso aqui eu anotei também. Sempre que você lembrar de algo que você procrastinou, escreve um bilhete como se fosse para um amigo. Ele é um exercício que os especialistas dão aqui. Então, vamos supor que você lembrou, nossa, eu não treinei hoje. Putz, mas eu não treinei semana passada também. Ai, meu Deus do céu. Você vai começar aquele sentimento negativo, pega um bilhete, pega um papel e você vai escrever assim, ó. Somos mais fortes. Não, somos. Aqui, ó. Não tem nada de errado ou imoral aquilo que esse amigo fez. Então, por exemplo, vamos supor que você não fez atividade física, você escreve no bilhete assim: não tem nada de errado ou de imoral
a Priscila não ter feito atividade física hoje. Porque quando a gente, os especialistas dizem aqui, que quando a gente remete a atenção para outra pessoa, a gente tem o costume, a gente tem o hábito de ajudar mais o próximo do que a nós mesmos. Então, a gente põe isso no nosso cérebro. Isso é programação neurolinguística. Quando você sentir que você procrastinou, você escreve. Não tem nada de errado. Vamos supor que eu procrastinei leitura. Não tem nada de errado a Luana não ter lido. Não tem nada de errado nem imoral. Ela não foi a primeira e nem a última que não leu hoje. Não fica mais leve? Porque você passa a atenção para a pessoa e não para você. E isso vai fazer com que você melhore também. Normalizar os erros ajuda a controlar as emoções e não ficar paralisado pelo negativismo. Não pode ficar paralisado no negativismo. Você não é a única e nem será a última a fazer isso, diz a psicóloga. E agora, para finalizar, algumas dicas finais aí. Tudo é questão de hábito. Então, aquilo que vocês querem mudar, coloca um hábito novo, mini hábitos. Eu quero começar, sei lá, a meditar, que seja um pouquinho cada dia, mas hábito faz você continuar, motivação faz você começar, certo? Segunda coisa, lista de tarefas. Tem a sua lista de tarefas, como a Ana falou aí, como as meninas falaram, e eu também tenho a minha. Lista de tarefas, certo? Outra coisa, crie barreiras. Por exemplo, você tá muito... Eu sou uma pessoa que eu fico muito tempo no celular, por exemplo. É verdade, mas eu trabalho pelo celular. Mas vamos supor que isso te procrastina. Você fica muito no celular, muito distraída. Você deixa de fazer as coisas porque você fica distraído olhando a vida dos outros. Por exemplo, acontece, viu, gente? A hora que você vê, veio uma propaganda dali, a roupa de loja, daí de repente você já tá vendo como material de construção, aí é uma loja de decoração, aí veio outra propaganda. A hora que você vê, você viu tudo menos o que você precisava fazer. E você abriu o celular para fazer uma coisa e você esqueceu o que você precisa fazer. Quem nunca passou por isso? Até eu. Às vezes eu entro para fazer um negócio do trabalho, a hora que eu vejo vem uma propaganda e eu já tô lá e falo, não, para, volta. Então, assim, quando acontecer isso com vocês, coloca aquilo para ser mais difícil. Coloca um horário. Por exemplo, eu combino com o Gá, sexta-feira à noite, sei lá, que a gente determinou que vai ficar juntinho e não vai mexer no celular, não deixa o celular perto de você. Deixa ele longe. Porque se ficar perto de você, vai vir a notificação, aí você vai ficar curiosa, aí vai, não sei o que, entendeu? Então, dificulta aquilo que vocês querem melhorar, né? Ou facilita aquilo que vocês querem melhorar, certo? Crie barreiras. Aqui, no caso, fala para criar barreiras, né? Você criar barreiras para você que te impedem de fazer aquilo. Então, se eu tenho o celular, desliga o celular. Não vou mexer no celular das 2 às 4, nem abre, sai de perto dele, que aí você não se procrastina. Outra coisa, pequenas recompensas. Para você se dar mimos. Aqui os especialistas falam também que é bom você se dar mimos e recompensas. Por exemplo, assim, tô morrendo de vontade de comer um chocolatinho, por exemplo. Mas, se eu for essa semana inteira na academia, eu como. Se não, eu não como. Coloca recompensas para você. Como se fosse uma gamificação. Você dá recompensa, você dá prêmio para você se você conclui aquilo que você tem dificuldade. E isso é poderoso também. O que mais? Metas diárias. Divida a meta de vocês por metas diárias, semanais e mensais. Então, você pode começar pelas mensais, você vai dividindo. Você começa sempre pela meta maior. Então, a minha meta no mês é, sei lá, ter feito atividade física 3 vezes por semana, sei lá. Então, então você vai pôr na semana 3 dias e já coloca na agenda os 3 dias que você vai fazer. E aí, no dia, você já vai determinar qual dia e qual horário. Então, cada meta que você quiser, faz a mensal, a semanal e a diária, certo? Começa a ter esse controle. E outra coisa, nunca vai dormir num dia sem já saber o que você vai fazer no próximo. Essa é uma dica muito legal para quem procrastina muito. Às vezes você vai dormir e fala, amanhã eu vejo minha agenda, amanhã eu vejo o que eu vou fazer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Se você viver a vida desse jeito, você provavelmente é uma pessoa que vai procrastinar muito. Começa já a determinar 5, 6 coisas que você tem que fazer amanhã e ponto final. Checklist. Aí você lembra, põe na prioridade para fazer primeiro aquilo que você não quer fazer. Aquilo que você tem que fazer, mas que não quer. Beleza? E aí depois as coisas que você quer fazer. E poucas coisas. O que mais? E por último, a técnica Pomodoro. Quem não conhece, é uma técnica do Francisco Cirilo, né? É uma técnica que você faz 25 minutos de algo, uma tarefa, você pausa 5 minutos, isso 4 vezes seguidas. Depois você faz uma pausa maior de 30 minutos. Isso tem todo um estudo por trás, mas facilita você fazer como se fosse blocos de tarefas.
Então, eu tô aqui trabalhando, ao invés de ficar trabalhando que nem uma doida, porque a cabeça fica pesada, sua energia às vezes você fica nervosa, você não olha para a rua, você não sabe nem se está chovendo, você não sabe o que está acontecendo, porque você está no modo on, cuidando dos filhos. Vocês que estão cuidando dos filhos aí, ó, vocês ficam no modo on, nem olha o que está acontecendo. Cuida do filho, óbvio, não vai dar para parar o filho, mas assim, depois de uns 5 minutos, 25 minutos, coloca despertador. Depois de 25 minutos que você está cuidando, dando atenção, para um minutinho, pega ele no colo ou deixa um minutinho na TV e vai olhar um pouco na rua. Sei lá, olha para o teu ambiente, vê um vídeo, vê, sabe, uma coisa para você dar uma relaxada. Aí você volta, 25 minutos. Da tarefa que vocês quiserem fazer. Para mais 5. Para mais 5. Isso é poderoso, porque faz você não ficar postergando e aí você consegue cumprir as tarefas com blocos. Certo, gente? Bateu a hora certinha aqui. Quero saber, só deixa eu interromper agora a gravação, porque agora é a hora do bate-papo normal. Acho que nem tava gravando mais. Amor, tava gravando aí? Tá... Ah, tá aqui, ó.